Olá pessoal, agora chegamos sim, em definitivo, para conversar com Mário Neto. Eu, Mário Neto, conversando hoje com um cara que é expert na questão de invenções e patentes. É o Paulo Coelho Vieira, ele é empresário belga brasileiro e é presidente do grupo Aeroplan. Ele vai conversar conosco a respeito daquelas ideias que, vez por outra, a gente tem. Um produto novo, que ideia legal que eu tive. Enfim, a gente nunca coloca em prática, né? De repente a gente está perdendo a oportunidade de colocar uma grande ideia em prática e essa ideia fazer sucesso e bombar e ser bom pra gente e ser bom pra todo mundo, né? Então a gente vai começar sobre essa questão das invenções e patentes com o Paulo Coelho Vieira. A gente está só aguardando ele chegar aqui na telinha para dividir a telinha conosco, né? E a gente vai começar para conversar com o Mário Neto desse sabadão. Sabadão de sol hoje, com muita coisa boa. E essa live na qual a gente vai conversar a respeito dessas questões. Vamos falar sobre quando você pensa sobre uma invenção, uma nova invenção, o que fazer com ela, né? E aí, Paulo já chegou, por aí já está me vendo, pronto, já solicitou. Paulo é expert no assunto, então não tem nem. E a gente vai só dividir a telinha agora com o Paulo Coelho Vieira para conversar com a gente nesta tarde de sábado sobre esse assunto que é tão interessante. Paulo Coelho Vieira, há quanto Boa, tempo, Magno. amigo, a gente não se Quanto falava, hein? tempo, que alegria. Aham. Quanto tempo, meu Muito, Deus do céu. muito bom, rapaz. Aham. Que alegria mesmo. A gente, para quem não sabe, a gente dividia, eu dividia com o Paulo uma sequência lá na CBN Recife e falava justamente sobre essa questão de invenções, de patentes, não é isso, Paulo? Voa lá, exatamente. Foi talvez o primeiro programa no Brasil, né, Mário, que era específico para tratar da área de patentes, das invenções, inovações. E foi uma longa caminhada, foram 2 anos, né, com muita Pois coisa que a gente viu lá. Meu Deus do céu. muito, Uhum. muito. E a gente hoje vai conversar justamente sobre isso. Vê só, eu estava falando para o pessoal na expectativa aqui, quem Uhum. nunca teve uma ideia, né? Um produto, tive uma ideia para um produto novo na área tal, na área qual, enfim, mas nunca colocou em prática essa ideia. Quer dizer, deixou aquela ideia meio que lá, isso aí não, ninguém vai ligar para isso e tal. E de Uhum. repente, poderia ter sido uma ideia que fosse interessante para muita gente, para todo mundo, e que Sim. bombasse, que fosse bom para todo mundo e para a pessoa que inventou aquilo ali, não é isso, Paulo? Com certeza, Mário. E as pessoas, na verdade, precisam. Uma coisa que é importantíssimo saber é que você proteger uma ideia, ou seja, se apropriar de uma ideia em seu nome, não é uma coisa complicada, como a gente viu muito lá na CBN. Não é uma coisa complicada, não é uma coisa cara. Né? A taxa de depósito aqui no Brasil ainda custa R$ 70, ou seja, é uma coisa que provavelmente alcança da maior parte das pessoas. Né? E é um processo que você, tão logo você faz começa a proteção, você já pode começar a segunda fase, que é a fase de negociação, de valorização. Porque fazer aquela sua invenção é entrar no mercado e ganhar dinheiro. E não precisa ser só no mercado brasileiro, né, Mário? Lembra dos SPATs, né? Então, que a gente faz o Isso. trabalho que a gente fazia enorme levando isso para fora. Né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria que você Vamos sim. contextualizasse, Paulo. Você trabalha com essa questão não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Me No mundo parece todo, que no mundo, exatamente. em alguns países especificamente, por exemplo, na Europa, talvez nos Estados Unidos, se tem essa cultura de inventar coisas e de patentear essas invenções. É assim? Lá no exterior é assim? Com certeza, Mário. A gente pode começar, inclusive, vendo, só para a gente ter uma ideia e corroborar isso que você está dizendo, ver os números. Por exemplo, enquanto você pega no Brasil, tá? Segundo o último relatório da WIPO, que foi do final do ano passado, né? Os brasileiros mesmo, depositaram 4.980 patentes aqui dentro. Já fizeram 4.980 depósitos. Aí vão olhar esses números fora do Brasil, tá? China, que hoje é o primeiro do mundo, tá bom? 1,54 milhão de depósitos, ok? Ou seja, é preciso que a China de fato esteja antenada, esteja pensando em patentes, pensando em se apropriar, tá certo? E de lá, outro detalhe é o seguinte, aqui no Brasil, uma quantidade enorme nós temos de patentes de estrangeiros. São pessoas de fora do Brasil. Só os americanos fazem aqui no Brasil mais de 10 mil depósitos por ano. Fazem mais do que o dobro do que a gente faz de brasileiros. Você pega nos Estados Unidos em torno de 600 mil depósitos por ano, tá? E cada patente dessa, a gente tem que pensar que ela gera em torno de
Pote, né, legalmente 20 anos, tá? Mas na prática, pelo menos 5 anos de dianteira sua sobre o resto do mundo inteiro. Ou seja, basta depositar aqui que sua proteção, a proteção na realidade que você tem, sobretudo no primeiro ano, a partir do seu depósito, ela é válida globalmente. Então você não tem que estar preocupado em depositar o seu patente aqui logo de imediato fora do Brasil, não. Período por mais 1 ano e meio, tá? E tudo a um custo que é um custo assim, plausível para o brasileiro. Um custo de R$70, por exemplo, na taxa de depósito. A anuidade que você vai pagar, uma anuidade de R$118, ou seja, não é nada exorbitante, tá? Então é possível fazer. O mundo inteiro, na realidade, já está muito preocupado com isso há muito tempo, tanto é que está com esses números. Né? A China mesmo, por exemplo, tem a revolução da China, né? Hoje em dia todo mundo fala da China. Antigamente a gente falava de China como Xing Ling, né? Como aquele produto ruim, etc. Hoje não. Hoje a China é um produto bom. Né? Ela concorre de igual para igual, ou até superior a diversos outros produtos. A China, parte da revolução, uma coisa que a gente não vê, né? Muita gente fica só centrada na indústria, etc. Mas não. A China, em 85, gente, a China tinha 0 depósito de patente, ela não fazia nenhum. E aí o que faz a China a partir daquela época? Né? Ela implementa um programa, né, de suporte justamente para que se depositassem pedidos de patente e ela conseguiu, com o argumento econômico de salários baixos, fazer com que as indústrias se instalassem na China, para utilizar chineses como trabalhadores. E aí o que faz a China? Para gerar esse incentivo, fez com que criou um que a gente chamava lá na Europa de Ecosystem of Innovation chinês, ou seja, uma série de medidas que fazia com que cada chinês que depositasse um pedido de patente na área de tecnologia tivesse um pequeno acréscimo de salário. O que aconteceu? A China desandou a fazer depósito de patente. Então, ela começa em 85, sai do 0, aí começa a crescer, crescer, crescer. Quando chegava anos, 2005, se você conversasse com um advogado americano, aí você dizia, as patentes chinesas estão crescendo, ele fazia, mas é tudo mal feita. E era verdade, porque chinês, gente, na realidade, chinês não, gente em geral aprende, né? Os chineses estavam aprendendo. Quando chegou em 2011, a China bateu os Estados Unidos no número de depósito, ultrapassou os Estados Unidos. E aí os americanos começaram a ficar preocupados. Opa, que história é essa? E hoje a China faz 1,54 milhão de depósitos, enquanto que os Estados Unidos faz em torno de 600 mil. Ou seja, mais do que o dobro do total de depósitos americanos. Quase o triplo, exatamente, exatamente. Ou seja, daí o que significa? A tecnologia chinesa tem reservado para ela mercado, pelo menos pelos próximos 10 anos, tá? Por cada patente feita. E significa dizer que a gente agora tem que estar pensando no mercado daqui a mais 10 anos, 2030 para frente, né? Para certas tecnologias. Agora, o Brasil tem potencial para enfrentar isso? Né? Eu acredito que sim. Porque esse é o grande ponto que o Brasil tem, na realidade, aqui dentro, a gente tem, talvez, um dos povos mais criativos que a gente já viu. O brasileiro, até pela dificuldade, pela miscigenação, etc. Assim, meu testemunho, obviamente, que isso não é uma verdade científica, mas meu testemunho, depois de ter rodado muito o mundo e estado aqui, é que a gente tem criatividade, a gente tem capacidade de se olhar não somente nas universidades, mas no layman, no cara da rua, né? O cidadão brasileiro, ele é criativo por natureza, inventa coisas, às vezes, do arco da velha. Agora, apenas ninguém ensina a gente a ficar dono das coisas que a gente pensa. A gente acha que isso não tem como se apropriar. Né? Porque a gente não tem essa cultura, né, Paulo? Então a gente precisa começar a criar. Está criando agora, está começando agora. Agora me fala uma coisa, na Europa, como é que está essa questão das invenções e das patentes? Na Ásia, você falou sobre a China, aí eu quero que você dê um toque sobre o Japão. O Japão, a gente sabe que é um país tecnológico e tal. No Japão ainda se tem essa questão das invenções e patentes, e na Europa, como é que está? Bem, o Japão tem, inclusive, um detalhe interessante, que em 2004, o primeiro ministro japonês, eu não lembro mais o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, mas ele, no pronunciamento, tá certo, que era o plano de 10 anos, acho tudo coisa dele, ele estabeleceu a seguinte meta: o Japão tem que liderar o mundo, certo? E a partir de propriedade intelectual. Então, isso foi definido como objetivo de Estado japonês, ok? Isso em 2004. Né? Em 2004, a gente aqui no Brasil estava engateando ainda muito nessa... Assim como ainda está hoje, tá? Você tem ideia, a gente só veio trabalhar aqui no Brasil com patentes de software em 2016, o INPI, que não impedia o brasileiro de depositar, mas a gente fazia uma coisa chamada registro, que era direito de autor, tá? Mas, então, o Japão, na realidade, saiu na frente. O Japão está sempre entre os 5 países que mais depositam patentes no mundo, tá bom? A China, naturalmente, já está imbatível na frente hoje em dia, tá?
Estados Unidos vem em segundo lugar, Europa em geral, tá certo? Na Europa a gente tem uma situação que é, às vezes, um pouquinho mais difícil de calcular, mas a gente está na frente do seguinte sentido. Você tem o European Patent Office, quer dizer, um office europeu de patentes, onde você pode depositar seu pedido de patente através dele, e válido aí para a Europa inteira, e você tem os offices individuais, que eram os mais antigos de cada país. Então você tem patentes que são depositadas na Bélgica e patentes que são depositadas no Office Europeu de Patentes. Mas a Europa sempre está também entre os 5 primeiros. Então quando a gente está falando de China, está falando de Japão, está falando de Estados Unidos, etc., a gente está falando dos primeiros do mundo. A gente, na realidade, fica bem mais para trás, tá certo? Agora, não é devido aos depósitos de brasileiros. A gente teve, acho que ano passado, segundo esse mesmo relatório da WIPO aqui no Brasil, em torno de 24 mil a 25 mil depósitos de patentes. Tá? Agora, somente 4 mil e pouco de brasileiros. Ou seja, a maior parte dos depósitos que são feitos aqui são de estrangeiros, né, que vêm proteger o mercado da gente para eles. E isso também é um absurdo, tá? Só imaginar que os Estados Unidos faz mais de 10 mil depósitos aqui dentro, enquanto o dobro da gente, isso não faz sentido, entendeu? Tá? Então, o Brasil pode mudar isso com certeza. Tá? Minha primeira surpresa aqui, Mário, quando eu cheguei, foi porque eu era da Universidade Católica do Louvain, lá na Bélgica, né? E lá, qualquer coisa que você fizer, como trabalho, etc., você tem que primeiro analisar se tem alguma coisa patenteável lá dentro. Tá? Se tiver alguma coisa patenteável, a prioridade é você depositar o pedido de patente e a zap rápido. Ninguém quer saber de passar um ano, 6 meses. Então, pedir de patente é uma coisa que tem que ser uma ferramenta do cientista, uma ferramenta do desenvolvedor, do cara de tecnologia. Ele tem que ter essa ferramenta na mão, é para ser uma coisa rápida. Tá? Ele deposita, até porque ele pode fazer pequenas mudanças depois. Né? Bom que o pessoal entenda exatamente que o processo de depositar o pedido de patente é, sobretudo, um documento técnico, onde você, como um técnico, descreve sua técnica, tá certo? Para que um outro técnico, depois, no órgão, no office de patente, vai examinar. E ninguém melhor do que um técnico para escrever por técnico, na verdade. Então, é uma coisa técnica, é uma coisa fácil, e aí, ou seja, no momento que... o que me surpreendeu na minha chegada aqui foi que, de repente, eu vi uma febre colossal de publicação de artigo. Ou seja, todos os professores brasileiros queriam saber de publicação, 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 publicação. Isso era o contrário do que eu fazia lá na Bélgica. Lá na Bélgica a gente olhava primeiro se tinha alguma coisa patenteável, etc. E depois, em seguida disso, que a gente ia ver, podia eventualmente publicar o artigo, etc. Mas sempre primeiro passava para assegurar que aquela tecnologia rendesse frutos e frutos de dinheiro, né, para a Bélgica e para a universidade. Aí, o meu lado brasileiro aqui ficou bem conformado. O lado belga, olha assim, sim, que eu sou brasileiro e belga. Então, do olhar de cara, isso é retado, porque eu pego, se eu quiser saber o que os brasileiros estão pensando, basta olhar, os professores, pelo menos, as revistas brasileiras, tá? Eles colocam as melhores ideias dele ali, na verdade, eles são pagos pelos brasileiros, pelo governo, para poder publicar as melhores ideias. Eu pego aquelas ideias, levo lá para a Bélgica, levo para a indústria belga, patenteio lá fora, porque ele não patenteou aqui dentro, então modifico ela um pouquinho, patenteio lá fora, gero um produto industrial e eu vendo para quem, Mário? Eu vendo para cá. Brasil. Exatamente. Então o que é que o Brasil ficou? Um exportador de ideia bruta de graça, hoje a gente paga para exportar ideia bruta, né? E um comprador de ideia industrializada. Cara, esse é um péssimo negócio em plena economia de conhecimento, né? Claro, claro. Agora, você falou aí sobre datas. Japão determinando data para ser líder na questão intelectual, a China determinando data para ir aí fazendo aqueles prazos para que as pessoas apresentassem essas patentes e apresentassem invenções. O Brasil chegou, já se teve algum marco assim de olha, a partir de agora o Ministério da Ciência e Tecnologia está determinando que os brasileiros que inventarem e patentearem aqui no Brasil vão ter esse incentivo. Existe isso no Brasil? Olha, o incentivo é such como, assim, não. O que começou a acontecer de uns tempos para cá, tá certo? Mais ou menos do que eu me lembro, 2013 para cá, tá bom? É que a gente, como os órgãos de fomento aqui do Brasil, começaram a incentivar a pessoa também a patentear. Então, eu me lembro de um discurso de um diretor do CNPq que dizia, minha gente, escrever um pedido de patente é uma coisa que é, inclusive, às vezes mais simples do que escrever um artigo científico, né? Vocês devem fazer o depósito de patente e depois é que vocês vão pensar no artigo. Só que a gente tem dois mecanismos, Mário, que funcionam quase opostos. De um lado, você tem órgãos de fomento hoje em dia que querem, têm interesse, etc., e estão sendo estimulados, tá certo? Para que naqueles fundos é uma decisão, e aí tem tido decisões, né? Para que, de fato, a gente faça pedido de patente. Do outro lado, a gente continua com um processo que é o seguinte, se você é um professor universitário aqui no Brasil, você fica querendo ser A1 do CNPq, tá? Você fica querendo crescer na escadinha que foi criada aqui dentro. Essa escadinha, ela hoje já conta patente, mas antigamente ela contava, sobretudo, o artigo científico.
Artigo científico tem digamos, é uma coisa que já está na alma do cientista aqui do Brasil, enquanto patente não está. Às vezes, patentes são vistas como coisas absolutamente complicadas, são apresentadas como coisas complicadas. E aí o técnico, o engenheiro, etc., ele acaba fugindo dela, tá? Você vai, ou do outro lado, às vezes, quando você procura aqui dentro, às vezes, certos escritórios de marcas e patentes, etc., o cara cobra uma fortuna por uma coisa que, às vezes, o próprio engenheiro poderia estar fazendo. E é melhor que ele faça e que aprenda, feito a China. Ou seja, o que se propõe aqui, o que eu proponho para o Brasil, é que a gente faça uma coisa parecida com a China, cara. A gente está com um número baixo, hoje é verdade, tá? Mas uma vez me perguntaram, Paulo, qual é o teu interesse aqui no Brasil? Eu quero colocar o Brasil na frente da China, tá? É possível? Eu acho que sim, tá? O brasileiro é extremamente criativo. Se eu sou capaz de ensinar um brasileiro a escrever um artigo científico, por que não escrever um pedido de patente? E aí foi por isso, na realidade, que a gente começou o CISPAT, né? O CISPAT era assim, eu sozinho você não poderia fazer palestra, etc. Não, né? Agora, se eu quiser para fazer uma coisa em larga escala, não, eu vou softwareizar o processo. E a gente criou uma plataforma que hoje é única no mundo, tá? Que possibilita você não somente escrever, proteger, fazer a gestão, como sobretudo a parte que eu acho mais importante, que é a parte de valorização, que é você colocar a sua invenção no mercado, mas não restrito ao mercado brasileiro. Todo inventor passar a ter à sua disposição o mercado do mundo todo. Uhum. Então vamos fazer um pouquinho o passo a passo, por exemplo. Eu tive uma ideia, surgiu uma ideia, como você orientaria? O que é que eu devo fazer? Eu quero criar um produto novo, eu acho que ele vai ser inovador. O que é que eu devo fazer inicialmente? Colocar aquilo no papel? Como é que funciona o passo a passo? Veja, a primeira coisa é o que eu faço para mim, por exemplo, dependendo, obviamente, do tipo de ideia, mas a primeira coisa é praticamente você entender sua ideia, tá? Do ponto de vista de uma espécie de diagrama de bloco. Você desenhar a sua ideia. Bom, beleza, desenhei ela. Não precisa nada bonito, não. Estou fazendo um desenho da ideia, assim, em que partes é composta a minha ideia, tá? E como é que essas partes funcionam em conjunto. Então, a primeira coisa seria você entender a sua ideia. A partir daí, tendo o CISPAT, eu iria para o CISPAT, que é o que eu faço comigo hoje em dia. Eu vou para o CISPAT, lá eu tenho que preencher 8 campos. Um título para a minha ideia. O segundo campo é um campo da invenção, que é um resumo, tá certo? De 2 parágrafos, feito um abstract de um artigo científico que eu faço lá dentro. Depois disso, eu vou fazer um outro campo chamado anterioridades, que é quando eu lá mesmo faço busca nas bases de patente do mundo todo, tá? E aí eu sei se existem ideias antes da minha, né? E o que é que elas faziam, tá certo? Para mostrar que a minha ideia é nova, porque uma coisa importante, Mário, saber é o seguinte: para eu saber que uma coisa é patenteável, é simples. Eu preciso saber satisfazer 3 critérios. O primeiro, que ela é de novidade. O segundo, que tem atividade inventiva, quer dizer que é uma coisa que não é óbvia para um técnico no assunto, tá? Ou seja, o cara precisou usar a massa cinzenta dele para produzir aquilo. E o terceiro, que tem aplicação industrial. Ou seja, eu posso fazer aquilo depois em escala. Satisfez esses 3 critérios, sua ideia é patenteável. Então, você agora vai fazendo lá o campo de anterioridades, né? Você vai dizer justamente quais são as ideias que vieram antes e por que a sua é nova, tá? Isso aqui é porque esse não fazia isso, esse não fazia isso. Aí agora um outro campo que você vai preencher é a descrição de sua ideia. Descrição de sua ideia tanto na maneira estrutural, certo? As partes que compõem a ideia, como de funcional, como é que ela funciona. Feita essa parte, agora a gente vai para um outro pedaço que vai justamente, nessa parte da descrição, eu estou mostrando justamente que a minha ideia não é óbvia, ou seja, mostrando que tem inventividade. Depois eu vou para uma outra parte, tá certo? O próximo campo, que é o campo que a gente chama de modalidade preferida, aqui no Brasil, tá? Que é onde eu vou dizer maneiras de implementar a minha ideia. A ideia pode ser, o meu carro pode ser implementado com 3 rodas, com 4 rodas, com 5 rodas. São variações que eu tenho, você vai descrever lá dentro. São variações que você tem de implementação da sua ideia. O que eu estou mostrando aqui? Que minha ideia pode ser implementável, né? Depois disso, agora eu vou para uma outra parte, que é desenhos, tá? Eu vou desenhar a minha ideia, o diagrama de bloco de minha ideia, etc. Desenho minha ideia, e aí eu vou para a parte talvez mais importante do ponto de vista econômico de uma patente, que são as reivindicações. Então, as reivindicações onde você vai resumir sua ideia em frases, seguindo pequenas regras que estão lá escritas para você ver, etc. Você pode ver dos outros e você vai fazer a sua, tá? Então, cada frase dessa é um item que você está protegendo. Você está reivindicando aquela invenção. O que o órgão de patente, no caso aqui do Brasil, INPI, vai aprovar ou não, é cada frase dessa sua. Essa frase aqui tá. E cada frase você pode negociar independentemente. Então eu posso criar uma frase, por exemplo, um carro com 3 pneus, e uma outra, hipotética, tá isso aqui. E uma outra eu negociaria um carro com 4 pneus ou com uma lagarta, né? E eu negociaria isso com indústrias diferentes, tá? Então, as reivindicações, depois disso você faz um resumo e acabou. É só isso.
Escreveu isso aqui, você vai agora na área de depósito, pode usar ou o e-patente de NPI ou o aplicativo de depósito lá do SISPAT, que já te coloca lá dentro, né? E você agora vai pagar a GRU primeiro, aqui no Brasil tem que se pagar uma GRU ainda, certo? Né? Os outros softwares patentes devem ser mais simples. Paga uma GRU, clicou, botar, upload os documentos, esses documentos que são gerados no SISPAT, são PDFs com essa descrição que você fez, uploada isso lá no NPI, clicou OK, protocolou, e você está com seu pedido de patente depositado. É simple as that. Agora, isso, como é que é feita essa análise? Leva tempo para se fazer essa análise? Vamos lá, o Brasil conseguiu, a gente não teve muitos primeiros lugares na área de patentes, salvo um. A gente é o país, foi durante um tempo atrás, o país que mais demorava a aprovar uma carta patente. Tá? Isso não é bom, não. Mas a gente estava em 8,4 anos. Okay? Hoje está para 7, o relatório foi de 7,6. Né? Deve estar caindo, a gente está fazendo um trabalho, o NPI está fazendo um trabalho para reduzir isso. Mas uma coisa importante na área de patentes é a gente imaginar que patente não é uma coisa que a regra determina. O mercado é mais importante, certo, do que certas regras. Quem dá, de fato, a prática do coisa é o mercado. Tá? Então, vamos lá. O que é que isso significa do ponto de vista do prazo de você poder usar a sua patente? Então, logo você depositou, significa dizer que você tem uma expectativa de direito, que a propriedade daquilo ali pode vir a ser sua. Tá? Naquele instante, Mário, no mundo inteiro, e a gente já começa a negociar o pedido de patente. E isso tem que ser desse jeito, porque na área de TI, por exemplo, né, se eu não negociar meu pedido de patente em questão sei lá, 6 meses, minha patente já está obsoleta. Então, cara, eu tenho que negociar no dia seguinte, eu não espero nunca virar carta patente. Que isso é outra falácia que se diz muito aqui no Brasil, né? Não, a gente tem que esperar muito tempo aqui, então não dá certo. Cara, errado. Você acabou de depositar o seu pedido de patente, naquele instante, você já pode começar a contactar as empresas que têm interesse, etc., através do aplicativo de alojação ou individualmente, e você já pode começar a negociar um contrato de licença. Você não vai vender sua patente. Pode vender também, mas a ideia não é vender. A ideia é você licenciar alguém para que ela possa usar, com exclusividade ou sem exclusividade, tá? Mas você vai licenciar e vai ganhar dinheiro disso. Em outros países, qual é o tempo que demora para isso ser resolvido? Em torno de 2 a 3 anos para você ter uma carta patente. Uma coisa importante dizer, para a gente não só coisa ruim aqui do Brasil, o que é? Aqui existem algumas categorias de patentes que têm andado muito rápido. Entre elas estão as patentes de idosos, tá? Então todo mundo que tem mais de 60 anos de idade hoje em dia pode ter uma patente saindo. A gente tem conseguido, às vezes, patentes dessa Golden Age, né? Mais ou menos em termos de 2 anos e meio a 3 anos, tá? Outro tipo de patente são patentes da área verde, tá? Ou seja, da área de meio ambiente, etc. Elas têm um fast track, elas têm uma avaliação mais rápida também. E outra área, que foi há um tempo atrás inaugurada aqui no NPI, foi a área de microempresa. Então, quando é um microempresário, etc., ele também tem um fast track na avaliação. Agora, independente desse fast track, eu acho que o ponto mais importante é o seguinte: depositou, começa a negociar. Entendeu? Acabou de depositar, porque a patente também só gera dinheiro se houver um marketing, se houver um esforço da pessoa para que aquilo ali entre no mercado. E aí é onde entra uma parte que as pessoas às vezes relegam, mas lá na Bélgica foi justamente o que fez o sucesso do programa da gente lá, que é a parte de valorização. Ou seja, eu tenho que alocar, tá certo, recurso, eu tenho que alocar para poder negociar, vender minha licença de patente. Se eu faço isso, patentes podem gerar. Se você ideia de mercado, Mário, na Europa a gente movimenta, tá certo, dado da WIPO, 5,71 trilhões de euros anos nesse mercado, tá bom? Nos Estados Unidos, a gente movimenta 6,6 trilhões de dólares, né? E aqui no Brasil, cara, a gente está lutando para conseguir fazer um movimento de 1 milhão de reais. Então, ou seja, o Brasil ficou fora de um mercado que ele não podia estar. Entendeu? O Brasil tinha que estar dentro desse mercado. E parte do objetivo da gente hoje, com o CISPAT, etc., é justamente conseguir colocar o Brasil nesse mercado, e que é um mercado que é fundamental para a sobrevivência da gente mesmo. Tá? Agora explica direitinho. O CISPAT é uma plataforma, não é isso? O CISPAT o que é? Na realidade, a ideia do CISPAT era ser uma plataforma, ele é, né? Na verdade, é uma plataforma que você pode escrever seu pedido de patente com facilidade, e acho que a gente conseguiu isso, tanto é que hoje eu tenho crianças de 12 anos de idade, certo? Escrevendo pedido de patente lá dentro, depositando. O que é uma coisa, veja, se um menino de 12 anos consegue fazer e negociar depois, por que um professor de 40 anos de idade, 50 não consegue? Então,
tá ao alcance de todo mundo, tá? É uma ele permite também. Você tem cursos, você tem lá link para curso, tem uma série de informações que você pode pegar. Mas ele permite, depois que você escreveu o pedido de patente, você vai para a área de depósito, e o SISPAT permite você depositar isso aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, etc. Depois do depósito, aí você vai para uma outra área, tá certo? Que é a área de gestão. Tá bom? Você vai receber já o número seu online, tudo mesmo. Você vai receber o seu número ali de protocolo. E esse número que você recebe de protocolo, você agora cadastra no aplicativo de gestão. Então, o SISPAT vai fazer o acompanhamento para você não perder data, porque tem muito brasileiro aqui que perde data e com isso acaba perdendo a invenção. Depois disso, aí é onde entra para a parte de proteção. O SISPAT agora tem a outra vertente, que é a vertente que eu acredito assim, mais importante, porque a meta da gente, inclusive, Mário, tem sido fazer programas nas escolas. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra para alunos do ensino fundamental sobre patentes. Às vezes, mas Paulo, e criança do ensino fundamental, tem uma quantidade enorme de patentes no mundo que vieram justamente de crianças. Né? Crianças são um mercado colossal, tá bom? Elas fazem, elas têm necessidade, elas têm ideias, a mente está livre, né? Então, você faz aí, você vai pegar agora essas patentes que você depositou e vai levar ela para valorização. A valorização é justamente onde a gente vai bater na rede da Aeroplan, e essa rede vai analisar no mundo inteiro, porque às vezes o Brasil é difícil você negociar aqui, que não tem muito essa cultura ainda, está negociando licença. Mas por que não pegar uma patente daqui e negociar no Taiwan? Negociar lá no coisa. E aí não quer dizer que você deixa de poder fazer aqui não, continua. Mas já começa a ganhar dinheiro lá da Austrália, começa a ganhar dinheiro lá da Rússia, começa a ganhar dinheiro lá do Japão. Né? Tem um comentário aqui, a Primorim está dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, a falta de valorização sobre esse mercado gera a exportação das ideias. Aí ela diz o seguinte, gera uma evasão de ideias dos brasileiros sendo patenteados em outros países. Não sei se ela está fazendo uma afirmação ou um verbo. Mas é mais ou menos isso, Márcio, o que ela está dizendo é o seguinte, você tem duas maneiras de fazer isso, de acontecer. A gente, pior que a gente institucionalizou isso, né? A gente conseguiu criar um programa aqui no Brasil, onde a gente estimulou, a gente praticamente, hoje em dia é uma febre aqui no Brasil, que todos os professores de universidade publiquem suas ideias sem sequer pensar em patentear. Então é uma avalanche de publicação. Cara, o Brasil é o país mais bonzinho do mundo, porque a gente paga para os caras, para eles entregarem o ouro que são as ideias hoje, tá? E por que a ideia é o ouro? Né? Há 2 anos atrás saiu um relatório da WIPO sobre Global Value Chain, ou seja, cadeias globais de valor, e nessas cadeias você vê o quanto que é a participação de cada fator da produção. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, o que tinha maior participação era justamente a indústria. A indústria era uma coisa fortíssima, etc. Mas o valor do componente industrial do produto começou a cair. E subiu a parte de pesquisa, principalmente patentes, etc. E outra parte também, a parte de marcas, para que a gente chama de intangíveis, tá? Esses valores subiram. Passaram, inclusive, a fazer mais do que 1/3, 42%, em alguns produtos chega a 80% da composição do produto. Ou seja, o ouro hoje em dia no mundo, há um tempo atrás o ouro era o ouro mesmo, aquele metal amarelo, etc. E Cabral, quando chegou aqui, fez com a gente uma coisa que era, com os brasileiros, a gente dava um pedacinho de espelho e levava o ouro dos índios, tá? Hoje a gente está pior. A gente paga para o ouro da gente ir para fora. A gente paga o salário do setor público dos professores, entrega essas ideias para fora, tá bom? Lá fora essas ideias são transformadas, são industrializadas e depois são patenteadas e são vendidas para a gente. Isso é coisa. Do outro lado você tem o layman. A grande parte dos clientes hoje do SISPAT aqui no Brasil são pessoas, às vezes, independentes de universidade, etc. Tem gente, inclusive, que a gente não sabe, porque eu não controlo, está na web, né? Então, o que acontece? Esse layman, ele muitas vezes, se você vai consultar um escritório, acontece, o cara ganha uma bolsa PIBIC de R$ 400. E aí ele vai consultar um escritório de marcas e patentes para poder patentear a ideia dele. Aí o cara chega e cobra 20 mil. Pô, como é que um estudante que ganha R$ 400 pode pagar 20 mil? Não dá. Aí ele desiste, bota a ideia dele no mercado. Quando bota a ideia dele no mercado, o que ele está fazendo bem para quem? Chega uma indústria grande, tá certo? Não vou dizer não, mas assim, uma indústria grande da área de tecnologia, olha a ideia dele, faz, e ela toma o mercado do mundo, toma o mercado do Brasil, eventualmente, no limite, contrata ele por uma merreca, tá? Quando você pode mudar esse jogo. Se ele fosse dono da patente, agora é negociado de igual para igual com qualquer indústria, tipo Google, Facebook, etc. Ele estaria negociando sem problema. Então essa evasão que acontece é porque falta informação que deveria começar lá na escolinha. Né? Ia começar lá no ensino fundamental, depois pegar o ensino médio. Né? Uma coisa que a gente já mostrou, inclusive, que as crianças, quando escrevem um pedido de patente, tá? Ou usam o mesmo processo
que a gente lá no CISPAT, a gente chama de handout, né? Você aprende o que você está querendo. Então, primeiro, a gente já chegou a usar o CISPAT até para escrever matérias de geografia, de história, etc. E quando a criança passa fazendo todos aqueles passos que a gente diz, que ela resume, ela sintetiza, ela desenha, não sei o quê, no final você pode começar o assunto que ela está sabendo, ela não memorizou, ela está sabendo mesmo o assunto. Então, se ela aprendesse aquilo, ela vai começar a entregar conhecimento no futuro, porque para ela escrever um artigo ou escrever uma patente vai ficar uma coisa simples. E a última versão do CISPAT faz, inclusive, uma conversão de um para o outro. Você pode escrever uma patente, ele, com um clique, ele converte no artigo, você escreve um artigo, ele com um clique converte na patente. Uhum. Agora, nesse período de pandemia, Paulo, você tem observado que tem tido mais invenções, mais patentes de produtos, enfim. A gente sabe que há essa corrida pela vacina, né? A vacina para a Covid é uma corrida frenética aí no mundo todo. Mas nesse período de pandemia, você tem observado um número maior de invenções e patentes? Olha, Maria, a gente, essa pandemia daqui, a pandemia já teve várias na história, tá? Mas nesse caso daqui, a gente pôde inclusive acompanhar uma coisa que, assim, um privilégio quase, da gente poder acompanhar um segundo sistema de defesa da humanidade funcionando, tá? Que são justamente as invenções. Se pensar na história todinha do homem, várias vezes a gente se salvou, tá certo? De pandemias, de doenças, etc. Que tem uma briga muito longa com vírus e bactérias, tá certo? Na história da gente, mas a gente se salvou por causa de invenções. Uma delas é, por exemplo, o antibiótico, tá? No começo do ano de 1900, então, a partir do aparecimento do antibiótico, começou a existir um mecanismo da gente ganhar das bactérias, tá? Depois você tem raio-x, você tem, sei lá, inúmeras invenções na medicina, que hoje possibilitam a gente ter a medicina do jeito que está. Ainda vai crescer muito, né? Mas o que acontece? Uma coisa que a gente pôde ver foi, tá lá, a gente tá nos espaços observando depósitos de patentes, etc., do mundo inteiro, né? E no primeiro mês, quando foi o mês de março, mais ou menos, quando o mundo começou a ficar atônito por causa do problema da pandemia, de início houve houve uma parada, né? Houve daqui a pouco no final do mês de março, mês de abril, então, sobretudo fora do Brasil, começa a ter uma febre de invenções, né? Todo mundo começa, parece que é natural quase do ser humano, de começar a criar alguma coisa para tentar lutar contra a pandemia. Isso vai desde um sistema para você pisar, um tapete especial que você pisa e limpa seu pé na entrada de casa. Isso foi uma senhora de quase 80 anos de idade que inventou, né? Até a vacina, até um tipo de fármaco, etc. Então foi uma avalanche de invenções. E que isso, se você olhar direitinho, de fato é o segundo sistema da gente. O primeiro, a gente tem o sistema imunológico, tá? Da gente que naturalmente faz. Agora, e do outro lado você tem as dimensões, são as duas defesas que a gente tem. A gente tem que dar uma importância muito grande para essa segunda. Por que essa importância, Mário? Pelo seguinte, por causa que, se você olhar direitinho, a população hoje, a gente está em quase 8 bilhões de habitantes, a população da Terra. Logo quando começou a pandemia, eu fiquei pensando, cara, será que essa pandemia, será que a ideia de pandemia está aumentando em frequência? Como vai ser a evolução? Vai ter mais pandemias? Vai ter menos? O que é isso, né? E eu vim da área de matemática também, de teoria de jogos, né? Então, a economia, e aí eu sei que eu comecei a pensar em fazer algumas simulações, algumas coisas, e aí encontrei um trabalho de um cara chamado Daszak, né? Publicado na Nature, né? E onde ele fazia justamente o que eu estava querendo fazer. Eu digo, opa, então tá pronto. E aí, o que é que ele fazia? Ele tentou analisar quais eram os fatores determinantes para o aumento ou redução de pandemias. E o que ele encontrou na história, certo? Limpando um bocadinho os dados, foi que o fator mais importante para o aumento de pandemias nos seres humanos era o tamanho da população. Tá? Então, do ponto de tamanho da população, quando chegou mais ou menos nos anos 70, 80, tá? A gente completou 4 bilhões de pessoas na Terra. Né? Ou seja, a gente levou praticamente 2.000 anos para fazer 4 bilhões, e depois, em 1% do tempo, a gente fez mais 4 bilhões. A gente está hoje em quase 8, tá bom? Então, digamos, de 2000 para 2020, mais 4 bilhões. Esses 4 bilhões, na realidade, quando você olha o gráfico, eles fazem um ponto de inflexão. Ele é um ponto importante. A partir desse instante, a velocidade de aparecimento de pandemias aumenta muito, né? Então, por quê? A explicação disso, os homens, porque tem muita gente, começam a invadir certas florestas, lugares onde tinham vírus que não conhecia, comer certos animais, às vezes por necessidade de alimentação,
né? E aí a gente começou a ter contato com uma quantidade de vírus que a gente não tinha contato anteriormente. E como é que é esse mundo dos vírus, né? Vírus, tem um pesquisador, um escritor também, chamado Preston, que tem uma frasezinha que eu acho que ilustra bem para mim o que é o mundo desse lado. O vírus, na realidade, você imaginar o seguinte, a quantidade de vírus, você imagine que a cada dia, em cada metro quadrado da Terra, você tem depositado em torno de 10 milhões de partículas de vírus. Um bocado, da Terra inteira. Então, na sua casa, na sua cama, em cima dela, tem 10 milhões de partículas de vírus depositadas todo dia. Tá? Aí você vai dizer, pô, então tão lascado, né? Isso é uma coisa complicada. Mas, vamos lá, do outro lado, tá bom? E esses vírus e outra coisa. Isso a gente hoje conhece em torno, uma das estimativas que eles fazem, a gente conhece em torno de 6 mil tipos de vírus diferentes, mas devem existir, quem não sabe, talvez em torno de uns 100 milhões. Ou seja, ainda tem muita água para vir pela frente. Os vírus têm uma força danada. Agora, do outro lado, a gente está vivo hoje. Por quê? Aí vamos lá, o que é o sistema imunológico da gente? E aí, uma outra maneira de apresentar isso, esse mesmo Preston, o que é? Ele disse, olha, se eu pegar uma gotinha de sangue que cobre teu dedo mindinho da unha da mão, tá? Nessa gotinha de sangue você vai encontrar em torno de 50 quintilhões, tá certo? De anticorpos. Aí aqueles 10 milhões de vírus já ficaram pequenininhos, né? Tá certo? Já disseram, pô, 50 quintilhões, estamos tranquilos. Só que nem todos os anticorpos estão prontos para tudo, tá? Então, vai acontecer vírus que vão conseguir driblar essas defesas, é o caso agora do corona, né? Eles vão conseguir driblar essa defesa, e se a gente não aprender rápido, a gente morre, né? Então, a grande luta que a gente tem, que a gente teve durante o tempo inteiro, porque o vírus está aqui até antes da gente, é de como conseguir vencer, né, esses vírus. Quando a gente fez 4 bilhões de habitantes, aí o que aconteceu? A quantidade de pandemias, etc., começou a crescer. De início foram as bactérias. Nos anos 80, 90, aumentou muito a quantidade de crises causadas por bactérias. Mas a gente já vinha desde 1920, 1902, na realidade, com antibióticos. E aí a indústria de antibiótico cresceu muito, usando o mesmo paradigma tecnológico atual, né, de vacina, não sei o que, parará, e bioquímica, né, e conseguiu gerar as outras gerações de antibióticos, e a gente conseguiu reduzir a quantidade de infecções de bactérias. Mas, né, teve um pedacinho que a gente não tocou, que foi justamente dos vírus, em particular os vírus zoonóticos, que vêm de animais, de parará, e que são selvagens. Eles estavam justamente escondidos naquelas florestas que a gente começou a invadir. Esses vírus cresceram. E a tendência deles é crescer. E o prognóstico que esse pessoal nesse trabalho gera, que é interessante, é o seguinte: se a gente ficar dependendo somente do sistema imunológico, a gente vai fechar o 2100, o ano de 2100, com aproximadamente, se a gente não conseguir fazer nada, a gente vai ter 7,3 bilhões, ou seja, vai ter muita morte pela frente. Se a gente conseguir ter uma invenção que tem que fugir do paradigma tecnológico atual, tá certo? Que consiga fazer a gente ganhar a guerra dos vírus, né? Aí a gente vai para 15,3 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, a gente hoje está vivendo, tá certo? Um ponto importante, um turning point, um ponto importante nessa guerra entre a biosfera da gente, tá certo? E a virusfera, né? Que é a dos vírus, tá? E a gente depende hoje, na realidade, de invenções. A gente depende de inventar alguma coisa que possa fazer a gente justamente ganhar essa guerra. E para isso que a gente está vendo esse mar de invenções que estão acontecendo agora. E que eu fico, no fundo, muito feliz com isso tudo, né? Não com as dores, claro. As dores da pandemia, etc., é horrível, isso aí é lamentável. Agora, eu acho que é a partir de crises como essa, né, que o ser humano está mostrando a capacidade de sobrevivência dele, está reinventando praticamente a sociedade. Então, apesar das dores todas, do sacrifício que a gente está passando, né, a gente, na realidade, está construindo um mundo completamente novo pela frente. Né? Uhum. Então, certamente, nós temos ainda muitos desafios aí pela frente, não só na questão, por exemplo, da área de saúde, mas na área da educação também, né, Paulo? Veja, muita coisa está mudando agora, né? Na área de saúde, a gente tinha, inclusive, participado de um programa desde 2012, 2018, né? Onde a gente montou uma primeira rede de telemedicina, cobrindo lá o estado da Paraíba, o Círculo do Coração, né? E ali era um desafio, a gente estava na frente do tempo, tá? A ideia da gente era médico na nuvem, tá bom? Fazer um trabalho muito forte com enfermeiras, fisioterapeutas, etc., né? E garantir que os pacientes tivessem um serviço. Isso, na realidade, sem gastar demais, tá? A meta é, na realidade, usar a tecnologia na medida certa, para que você não tenha excesso de gasto. Porque gastar com tecnologia é fácil. Mas isso foi
Hoje, na realidade, assim, apesar de certos países que estavam mais refratários, como estava o Brasil, à telemedicina, né, hoje, na realidade, você não tem muito como voltar. Então, no mundo inteiro, agora, isso quebra certas barreiras que a gente tentava controlar, a gente tem que mudar a maneira de raciocinar que a gente tinha antiga, né? Tá certo? Aquele coisa do médico daqui, da minha cidade, de Pernambuco. Não, cara. O médico que eu posso ver, o que eu posso, com quem eu posso conversar, pode estar onde eu quiser, é o médico de minha confiança. Então, se eu conheço e confio no médico, no meu caso, da Bélgica, né? Por que não fazer uma consulta com ele, tá? Ele é o médico que eu confio, é o médico que conhece, às vezes, a história da minha família, etc. Então, esse tipo de barreira, a gente está quebrando ele em saúde, né? Isso gera também uma quantidade de desenvolvimento de pequenos gadgets, tecnologias para fazer medida à distância. Então, você poder ver o olho de um paciente, já o oftalmologista que vai fazer uma consulta à distância, né? Você poder ver, sei lá, a força da mão do paciente, do pessoal de ortopedia, pele, tem uma quantidade enorme de coisas que estão aparecendo agora e que certamente vão salvar. Por exemplo, uma empresa na Bélgica chamada FibriCheck criou um sisteminha muito simples que usa o celular para fazer o PPG, tá certo? Que é uma espécie de avaliação, um ECG que você faz, que tem uma margem de acerto, já publicado em diversas revistas científicas, de mais de 90 e tantos por cento, tá bom? Então, você consegue antever um eventual problema cardíaco com isso. Tá? Isso é com o seu celular. Então, meu amigo, o seu celular, na realidade, agora vai fazer você ser a primeira pessoa que vai dizer que tem que ir para o médico. Eventualmente, ali mesmo você já clica e já acessa o médico. Isso é saúde. Quando vai para educação, diga. Então, a gente pode diga. dizer que a medicina está passando por uma grande transformação, né, nesse aspecto. Com certeza. E eu digo a você o seguinte, eu vejo muito canais Kids, por conta do meu filho de quase 3 anos de idade, e nos canais Kids já está passando, eu já vi veiculando uma mídia sobre a telemedicina. O custo de R$ 29,90. R$ 29,90. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu pago um plano de saúde quanto? A mais, né? Enfim. Aí eu fiquei, olha só, isso aí vai chegar forte, porque uma grande parte da população não tem condições de pagar o plano de saúde que a gente paga hoje. A gente paga e a gente paga isso no sacrifício, porque é importante. Mas aí está surgindo a telemedicina e está surgindo esses planos com preços viáveis para as pessoas. Sim. Isso aí vai bombar. Vai. E, Mário, perceba o seguinte, a questão engraçada é às vezes a gente entra em certas coisas, e aqui no Brasil então, e não olha o modelo, tá? O modelo do plano de saúde aqui no Brasil é um modelo que, de certa forma, é meio nefasto. Por quê? Você paga um plano que inclui consulta e hospital, que te incentiva a fazer consulta e exame por 300 mil coisas. Então, porque o cara, como ele pagou o plano, sei lá, no plano que tem aquilo ali disponível, então o cara começa a fazer uma série de exames, etc., sem pensar praticamente no que se é necessário ou não, tá? Ou seja, fica difícil você regular esse tipo de coisa. E aí os planos acabam ficando mais caros. Eles mesmos geram, por causa do modelo, que é o problema do modelo, gera uma coisa que acaba deixando o plano caro, né? Quando você tem telemedicina, você tem uma coisa que, se brincar direitinho, a gente já fazia de outra maneira. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu tinha uma doença, minha mãe pegava o telefone, ligava para um tio que era médico, para um médico que ela conhecia, e dizia, ó, Paulinho tá com isso, tá com isso, tá com aquilo, né? E o médico dizia, ó, faça isso, faça aquilo. No telefone mesmo ele dizia, isso era uma espécie de telemedicina. Ou seja, é uma coisa quase que lógica para o homem procurar um aconselhamento. Então, na medida que eu desenvolvo tecnologia para que o médico possa, mais do que somente ouvir o paciente, ele possa, por exemplo, tem um pessoal na Austrália que estava fazendo análise de tosse. E eles estavam mostrando que com a análise da tosse do paciente, do barulho da tosse, eu consigo saber mais sobre o pulmão de um paciente do que com um estetoscópio. Cara, então você acabou de descobrir um estetoscópio que você pode colocar na rede, né? Então, automaticamente o médico virtual, exatamente. Então, esse tipo de coisa, inclusive, vai no sentido de reduzir os custos, porque se eu posso aqui entrar em contato com o médico olhar e dizer, não, Paulo, isso não é isso, não, faça isso, faça aquilo, alguma coisa que seja simples, eu deixo de ir lá na rede, etc. E aí eu deixo de pegar carro, ou pegar ônibus, ou pegar o que for, descer até o hospital, ser mais uma pessoa no hospital, eventualmente podendo pegar outras doenças, né? E assim vai. Ou seja, no fundo eu tiro essa concentração enorme no serviço hospitalar, né? Tá bom? E simplifico o processo de consulta. Né? Ó, Carlos Vale está dizendo o seguinte aqui, algumas seguradoras já disponibilizam alguns serviços online para consultas. Exatamente, isso é natural. Elas vão entrar porque para elas, como ficou uma coisa caríssima,
Então, o embate, aqui no modelo daqui do Brasil, o embate sempre é a seguradora, depois que você começou a pagar, ela quer minimizar os teus custos. E você, já que está pagando, você começa a ir até para tratar da unha do dedo menino do pé, se não é besteira, você começa a ir. Então, a seguradora, naturalmente, tá certo? E até por uma questão também, aí no caso agora do Covid, de saúde pública, né? Ela começa a dizer, não, você pode usar o sistema de telemedicina, que a seguradora está incentivando, o que faz com que fica muito difícil de voltar atrás. Então, mesmo que houvesse uma certa reticência, às vezes, de certas instituições aqui brasileiras, que gostavam de concentrar, fazer o médico pagar taxa e não sei o que, parará, esse tipo de coisa, tá certo? Com o tempo ele tende a cair. Aconteceu um caso engraçado, Mário, foi na área de psicologia, tá? Há muito tempo nos Estados Unidos, muito tempo que eu digo, 20 anos, 10, 15 anos atrás, talvez, nos Estados Unidos, que era um médico israelense, começou a oferecer consulta de psicologia, tá? Na web, na internet. E aí uma paciente, uma pessoa que não conhecia ele, acho que encontrou ele na web, lá numa cidade dos Estados Unidos, ela entrou e e passou a ser atendida por ele, né? Quando ela foi atendida por ele, etc., tudo andando direitinho, eventualmente essa informação chegou no conselho de psicologia lá do estado dos Estados Unidos, né, do estado dela. E o pessoal disse, não, isso é proibido. Tá? E aí ela disse, tá, mas eu estou na web, eu quero entrar. Ele falou, não, o psicólogo não pode prestar esse serviço. E quis processar o médico, só que o médico morava em Israel, cara, entendeu? Aí o conselho, no fim, fez um papel quase meio beirando já uma coisa meio quase ruim de palhaço. Porque o que acontece? Ele estava tentando processar um médico de uma coisa que, mas tu na web, se o teu paciente quiser entrar. Ou seja, o web, na realidade, ninguém segura muito isso. Então, a telemedicina ela vai crescer por causa disso. Quer dizer, a gente tem que mudar a lógica de pensar, não querer mais pensar da maneira compartimentalizada que a gente pensava antes de internet, tá? E começar a pensar de uma maneira agora mais global, né? Qualquer médico no mundo, certo? Por se ele é bom, a gente quando estava fazendo o programa do Ciclo, várias vezes a gente ouvia médicos que estavam nos Estados Unidos, que estavam no Brampton Hospital na Inglaterra, que estavam no Japão. Obviamente que quem podia passar uma receita ou fazer um laudo no final era o médico brasileiro. Mas escutar o colega que está lá no outro mercado e que às vezes é o expert no assunto, por que não? Né? Ser o melhor da saúde do paciente. Tá? Muito interessante isso, viu? Uhum. Bom, e então a tendência é essa, que daqui para frente essas coisas sejam mudadas e sejam evoluídas. É Uhum. algo que não volta atrás, né? Mário, veja, assim, você pode ver bancos aqui no Brasil anunciaram um tempo atrás que, cara, é muito mais econômico ficar fazendo esse trabalho do jeito que está. Algumas áreas que a gente fazia, a gente tem que, inclusive, começar a repensar certas áreas. Eu posso, às vezes, estar 10 anos na frente, 20 anos na frente, mas o que eu estou dizendo? É outra área que você tinha perguntado, educação, tá? Educação, a gente sempre funcionou, desde que eu sou pequenininho, aquele modelo que tinha uma escola, né? Eu ia para a escola, assistia a aula, etc. E a gente acreditava que isso era correto, e lá vem todo aquele problema de agora, tem países que investiram, as escolas ficaram boas, outros países não conseguiram fazer as escolas ficarem boas. Só que imagina o seguinte, você é um aluno de uma cidadezinha pequena no interior de um lugar que quase não tem nada. A tua escola lá é muito ruim, tá certo? É uma escola com... Você, no fundo, como você tem que frequentar aquela escola? Porque você dependia, você não tinha como se deslocar para uma capital, você não pode. Você não tinha como se deslocar para a capital, você ia depender daquela educação ruim que estava lhe sendo oferecida, tá? E aí, e isso perpetua um modelo de pessoas com uma qualidade de educação ruim, etc. Tá bom? Aí chega a internet, e isso já estava à disposição daqui, só que, de certa forma, a crise do Covid acelerou. Né? Chega a internet e diz, cara, olha, é o seguinte, por que você não pode agora começar a ter uma aula, tá bom? Com um professor interessante, fora da sua cidade, fora do seu estado e fora do seu país até, tá bom? Meus filhos, por exemplo, faziam às vezes cursos no Khan Academy, tá certo? Que são sites, né, plataformas de educação que estão livres na internet com professores fabulosos, né? Professores de Yale, de Harvard, do MIT, professores da UCL, professores bons que colocam os cursos à disposição lá dentro. Então, cara, por que eu tenho que assistir uma aula, às vezes, de pior qualidade aqui, se eu posso assistir uma aula na Khan Academy, né? Aí, beleza, então o que eu estou começando a fazer? Eu estou começando a criar a possibilidade que o aluno da cidade pequena, que não tinha acesso à escola fisicamente, porque ele não tinha como, ele agora pode de repente se conectar com um professor de boa qualidade, ter discussões com outros alunos de boa qualidade, né? Fora do país até. E fora do país, para um aluno pequeno, para uma criança pequena, às vezes significa aprender língua, e criança aprende com facilidade.
Então, se uma criança começa a assistir aula em inglês desde cedinho, meu amigo, inglês para ela vai ficar uma língua quase que intuitiva, né? Mesma coisa francês, alemão, japonês, etc. Isso tudo vem com facilidade, né? Aí, ou seja, eu comecei a propiciar isso. O grande problema é o como fazer. Existe, às vezes, uma certa reação dos próprios professores, que ficam meio atônitos. Quer dizer, agora, a professora daquela localidadezinha, se ela não era bem formada, ela agora vai concorrer com um professor que está lá no Japão, o professor que está na França, o professor que está nos Estados Unidos, né? E isso vai mexer com o mercado todo, natural, mas assim, é aquela coisa de Brecht, né? Tem que mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado, não adianta ficar parado. Aí vem outro pessoal que diz, olha, mas calma, a escola é um lugar também de socialização. É verdade, né? Isso é super verdade. Mas veja, que tal então se eu pudesse proporcionar os melhores cursos para todas as crianças, que se você colocar no papel do seu filho, eu quero que meu filho possa ter acesso aos melhores cursos com os melhores professores. E que estão vendo as coisas de mais fronteira, porque ele vai entrar nesse mercado de trabalho. Cada um da gente que vai querer para o seu filho, provavelmente é a melhor coisa possível. Agora, eu tenho que agora, talvez, me preocupar com essa outra parte do processo, que essa tem que ser física, que é a socialização. Então, no fundo, veja o que esse modelo novo está fazendo. A gente desmembrar duas coisas que pareciam que funcionavam juntas, que era a educação, certo? O ensino, a aprendizagem e a socialização. Elas podem ser desmembradas. Eu posso ter centros de socialização, por exemplo, onde eu vou aprender artes, né? Vou aprender música, vou aprender a fazer esportes, né? E ali a criança ela vai com pessoas que estão focadas em fazer a socialização. Isso vai melhorar, talvez, provavelmente, as questões, torna as questões de bullying, etc. Porque não vai ser... Hoje, a coitada da escola, às vezes, tem que fazer duas atividades. Ela tem que fazer o ensino, né? Se lidando não necessariamente com o melhor do ponto de vista de capacidade. Por exemplo, quando você tem certas escolas ou universidades, por exemplo, fora, que tem acesso a uma quantidade colossal de softwares. Quando você dá aula, eu dei aula um tempo aqui durante um ano lá no Centro de Informática da Federal, né? E aí, os alunos às vezes não têm acesso ao mesmo software que tem lá fora. Isso é chato, porque vai fazer com que o profissional brasileiro, que vai concorrer depois com o profissional de fora, ele não teve acesso à mesma ferramenta. Mas agora não, né? Agora ele pode se conectar lá fora, numa universidade, às vezes o curso de Harvard de informática estava sendo oferecido gratuitamente agora aqui. Então veja que revolução, você pegar um aluno que às vezes não estaria numa cidade de Pernambuco, não tinha acesso sequer ao curso de informática lá, de repente ele pode assistir às aulas em Harvard, né? E aí ele vai ser um ótimo profissional, e depois agora no centro de socialização local, ele conheceria eventualmente a futura esposa, ou qualquer coisa, então ele pode até ir para os Estados Unidos ou ir para outro canto. O mundo está vivendo, está apontando para essa mudança. Uhum. Interessante. A Eleonora Burgos está dizendo o seguinte: perfeito comentário sobre os planos de saúde. Ela concordou em gênero, número e grau com você. Uhum. Porque, veja, isso é uma questão, a gente tem que repensar. Uma coisa que é interessante na pandemia, a gente tem recebido, conversei com uma pessoa do NPI um tempo atrás aqui no Brasil, a gente recebeu muito mais inovações, muito mais patentes sendo feitas fora do país do que aqui no país, tá? O que eu acredito isso, Mário, é sobretudo a desconhecimento, tá bom? Não é por causa de que o brasileiro não tem capacidade, de forma nenhuma. A capacidade do brasileiro, se tivesse que assinar, eu colocaria, se não for entre as melhores, é o melhor, mas assim, tem muita gente muito criativa, mas o brasileiro está entre as melhores. Mas sobretudo desconhecimento. Acho que fica essa ideia de que patente é caro, de um lado, que acho que a gente tem que tirar ela. Fica essa ideia de que você demora muito tempo, também não faz sentido. Você começa a negociar seu pedido de patente no instante seguinte que você deposita, tá? Uma outra falácia que fica assim, eu tenho que fazer uma busca enorme para poder descobrir. É verdade que você deve fazer uma busca, tá? Mas vamos pensar do ponto de mercado, tá bom? Vamos supor que está você e um outro pesquisador concorrendo para saber quem deposita primeiro uma patente, tá? Vocês dois estão fazendo pesquisa na mesma área, são dois concorrentes. Você sabe que ele vai gastar aproximadamente 6 meses fazendo busca, você já concebeu o que é, tá? E ele tem que fazer uma busca para tentar, porque a busca é para provar que não tem nada igual ao seu. Ele vai fazer mais ou menos levar 6 meses para fazer essa busca. Aí você, Mário, você esperaria 6 meses para depositar seu pedido de patente? Não. Você vai depositar antes. Ele, se pensar que você vai depositar antes, vai depositar mais antes ainda, né? Ou seja, quando é que vocês vão depositar o pedido de patente de vocês? Agora. Imediatamente. Tá? Imediatamente. Que aí é o que entra uma frase que eu escutei de uma empresa grande há um tempo atrás, que era na dúvida, deposite, meu velho. Por quê? Você deposita,
Então você faz uma busca rápida e você como um profissional da área já tem uma ideia mais ou menos de para onde vai, faz essa busca rápida, tá certo? Das bases de patente que hoje são muito performantes, tá bom? Tanto a base da WIPO, que é gratuita, já se usa de graça, estão lá através desses pátios, você tem acesso a elas, né? E aí você deposita e depois agora aquilo ali é seu, né? Aquilo ali, quer dizer, se por acaso ninguém tiver feito, aquilo é seu. Então, consequentemente, agora você faz com tranquilidade, você vai gastar seu tempo numa coisa que tem potencialmente o direito de ser sua, né? É o E que chega, por tranquilo, né? exemplo, e tranquilo. E veja, é o que chega, por exemplo, uma vez eu fui com um secretário de Estado, não vou dizer que Estado do Brasil, tá? Mas me levou para conhecer uma incubadora do Estado lá, né? E aí a incubadora fazia o seguinte, analisava a pessoa que apresentava. A primeira coisa que eu achei estranha é porque dizia o seguinte, se o cara tiver uma graduação, ele recebe, eu vou dar hipotético aqui os números, tá? Mas se tem uma graduação, ele recebe 30 mil, se a pessoa tem mestrado, recebe 50 mil, e se a pessoa tem doutorado, recebe 100 mil. Cara, pensa direitinho, do ponto de vista, isso é outra coisa que incomoda um bocado, a maneira como é estruturada, às vezes, a academia daqui do Brasil, o que acontece? Cara, pensa com um carinha feito Bill Gates. Bill Gates saiu da universidade, não fez sequer graduação. Ou seja, ele não teria direito a nada nessa história, no máximo uns 30 mil se tivesse terminado o curso. Para começar, então, cabeça de inventor, tá certo? Ou a invenção, você não pode julgar ela pelo título do inventor. Você tem que julgar pela invenção, tá bom? Segundo ponto, a primeira pergunta que eu fazia é o seguinte, me diga uma coisa, você verifica se a ideia que ele está propondo para ganhar os 100 mil, os 50 mil, já está patenteada por outra pessoa, ou se pode ser patenteada por ele? Aí a resposta desse cidadão é não. Eu digo, quer dizer que se eu olhar um terreno ali na esquina e disser, eu vou construir uma casa lá, você me dá 1 milhão? A pessoa diz, não, tem que ver se o terreno é seu. Eu digo, cara, é a mesma coisa, tá? Se você está fazendo, se você não observa se aquilo pode ser, quer dizer, eu posso propor um projeto que já foi feito por um chinês, aí o governo brasileiro, ou seja, o Estado, investe 100 mil em mim para fazer uma coisa que pertence ao chinês? I'm sorry, entendeu? Isso aí não faz sentido, tá? Paulo, nós estamos chegando ao final, então eu queria que Eita. você se despedisse para que a gente possa finalizar sem o corte, porque a gente sabe que é o 59 Ah, e o tá bom. Instagram é cruel, né? Corta mesmo, exatamente. Veja, se despedir aqui, se é a mensagem, o que que é? É a mensagem do CISPAT, eu deixaria com vocês, que é empoderar as pessoas criativas. Essa é a meta. O ouro do mundo hoje está na criação, está no conhecimento. E o que cabe a gente agora aqui no Brasil é se apropriar, aprender a se apropriar desse ouro, tá certo? Confiar que ele... A gente pode, às vezes, a pessoa pode não ter nascido com dinheiro, mas nasceu com um cérebro. E se nasceu com um cérebro, amigo, ela tem um potencial, até a galinha dos ovos de ouro. Cabe a gente investir nisso, e transformar isso em realidade significa isso melhora não somente para a pessoa, como qualidade de bem-estar para o país inteiro. Acho que esse é o E para propósito, quem, né? e para quem tem a dúvida, qual é o endereço? O endereço do CISPAT é www.cispat com y, S-Y-S-P-A-T de tatu, né, .com, tá certo? cispat.com. Então entra lá, você tem 15 dias de avaliação que você pode usar de avaliação, né? E a partir daí você pode começar a depositar, lembrar que depositar pedido de patente, a meta não é botar um título na parede, a meta é transformar aquilo em receita, tá certo? A partir do aplicativo de valorização ou outra coisa, tá bom? E fazer com que a gente possa ser, de fato, uma nação líder no mundo agora, nessa nova economia de conhecimento. Okay. Paulo Coelho Vieira, muito obrigado então pela sua participação aqui. Pronto. Muito obrigado, Mário. Agradeço a todos. Um abraço bem grande para todos. Ok. Até mais, Até até mais. você também que participou nesse momento e que esteve por aqui. Agradecemos e a gente volta na quarta-feira com mais uma live para conversar com o Mário Neto na quarta-feira às 8h30 da noite. Até lá. Um abraço, até mais.